Boa noite, Marcos. Tudo bom? Como é que você está? Boa noite, Pedro. Eu comecei Como aqui, vai? tudo tranquilo. Eu comecei aqui, Marcos, conversando com as pessoas, dizendo que, dizendo que nós decidimos declarar o apoio a você porque a gente construiu, ao longo desse processo eleitoral, que a gente há mais de um ano vem discutindo, a gente construiu um caminho comum, que foi exatamente o documento Olinda 500 anos, né? O documento que, na verdade, selou a nossa aproximação, né? No sentido de pensar uma Olinda com gestão, uma cidade com eficiência, com responsabilidade, com respeito aos recursos públicos, né? E, principalmente, uma cidade planejada, que seja, como a gente conversou, que fosse e que seja uma gestão de Estado e não de governo. Que a gente pense a cidade para os próximos 15 anos, que é exatamente, se não me engano, Marcos, se você possa me corrigir, é exatamente 2035 que a Olinda faz 500 anos, não é isso? Exatamente. Estamos já buscando, né, um planejamento a médio prazo, né, não só para imediatamente a gente já, quando assumir a prefeitura, começar, mas que também a gente possa já fazer essa previsibilidade de 2035 e também inspirado, né, Pedro, naquela agenda 2030 dos ODS, dos Exatamente, da Objetivos do ONU. Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente se inspirou exatamente para ter uma particularidade mais ou menos nesse tempo com Olinda, e exatamente em virtude de nós também querermos trazer esse enfoque do desenvolvimento sustentável, desse compasso, né, com o resto do mundo, com a comunidade internacional também, mas sempre com esse pensamento global, mas uma ação muito local em Olinda e nos seus territórios, e na Exatamente. sua problemática local, né? Exatamente isso, Marco. A gente se aproximou, a gente construiu essa afinidade, né? Diferentemente de outras candidaturas que têm um peso, né, muito ruim no formato de gerir a cidade, no formato de fazer a gestão. A gente tem um candidato cujo partido, né, governou 16 anos a cidade, né? E e hoje era para ele estar defendendo esse legado, falando desse legado, falando dos 16 anos de governo, e ele não toca nesse assunto. Mesma coisa é o governo atual, que tem uma gestão muito mal conduzida do ponto de vista da gestão, né, e que, na verdade, também recebeu, né, essa carga dos últimos 16 anos, que não foi as melhores coisas que aconteceram para nós de Olinda. No momento em que o Brasil cresceu, no momento que Pernambuco cresceu, Olinda também recebeu muitos recursos, e a situação da cidade de Olinda é uma situação de muita decadência, desarticulação econômica e social, de desemprego, de um sítio histórico mal cuidado, de uma cidade cuja a decadência a gente percebe ao entrar na cidade, porque os gestores não pensam no desenvolvimento econômico, não pensam na construção de uma engrenagem econômica capaz de ser redentora dos grandes problemas, principalmente da geração de emprego e renda. E foi por isso, Marcos, que nesse processo essa afinidade nos aproximou, né? E que hoje me faz, com muita clareza e muita certeza, né, declarar o meu apoio à sua candidatura, a candidatura de uma pessoa que tem uma história na política, né, a candidatura de uma força política que tem como base a sustentabilidade. Isso é o que há de mais moderno, isso é o que há de mais respeitador a essa geração e às futuras gerações do nosso município. Então, não poderia ser diferente. E, na verdade, eu queria conversar contigo um pouco, para você falar um pouco para a minha turma, né, o teu sentimento. Eu sei que a gente tem muita afinidade, mas Marcos Freire é Marcos Freire, Pedro Mendes é Pedro Mendes. São duas pessoas que estão unindo sua boa vontade para melhorar a cidade de Olinda.
mas era importante que você falasse, né, dos teus principais objetivos. Eu sei que você vai abrir o governo para os olindenses governar, mas eu queria que você falasse um pouco dessa tua estratégia, desse teu pensamento, desse teu olhar holístico sobre a cidade, não só do ponto de vista da saúde e da educação, mas do ponto de vista dos grandes problemas e do grande caminho desenvolvimentista que a gente precisa encontrar para a cidade de Olinda. Fique à vontade. Boa noite, Marcos. Nós vamos fazer esse bate-papo durante muitas vezes, não só aqui em live, em Facebook, em rede social, mas presencialmente nós vamos estar nesses próximos 30 dias caminhando, construindo a nossa ida para o segundo turno e, a partir daí, convocando a cidade para mudar de forma de ver, de se enxergar e de se construir. Boa noite, Marcos. Boa noite. Exatamente, né? Pedro, todo mundo que está aí assistindo, as pessoas que também vão ter acesso a essa gravação depois. Primeiramente, eu gostaria de dizer que nós viemos de um processo, né, de redemocratização. Estivemos no poder, né, durante muito tempo, não só no poder da cidade, né, como você falou, do PCdoB durante 16 anos, mais 4 agora, e com afinidades com o governo do Estado, mas cometemos, né, alguns erros que foram comuns ao longo desse ano, e um deles foi exatamente nós não focarmos na administração, na população, e sim na próxima eleição e se manter no poder, inclusive usando de corrupção para desvio de verbas para a eleição, para a próxima eleição, a ocupação dos cargos públicos, não só na Prefeitura de Olinda, né, mas em muitos casos, com pessoas correligionárias, né, em função de você ter o apoio político, enfim, de negócios, no qual o povo ficou de fora, os interesses públicos, e resultou, né, depois de vários anos, muitos anos no poder, vários mandatos, né, a gente pode trazer desde das pessoas, né, com a visão do Cristóvão Buarque, que inclusive participou de um seminário nosso e fez um livro muito interessante sobre onde falhamos, né, por que falhamos, analisando exatamente isso, que depois de todos esses anos de governos progressistas, né, deixou uma dívida social imensa na questão educacional, por exemplo, na questão das desigualdades sociais, da concentração de renda, e que resultou, né, na eleição de uma chapa para presidente da vez passada, que está desmontando várias conquistas que foram feitas exatamente nesse período, conquistas sociais, como o SUS, como a participação social, em várias instâncias, né? E que agora a gente vê retrocessos claros, mas diante de uma insatisfação desses tantos anos de governo não terem trazido para a população algo que realmente fosse consistente em termos de qualidade de vida, de qualidade de educação, de qualidade de saúde, de serviços públicos, porque muito ficou direcionado ao planejamento da próxima eleição e da acomodação de partidários com essa finalidade dentro dos cargos do governo, se esquecendo do principal motivo que estava lá, que é exatamente o serviço à população. E aí, essa candidatura nossa da Rede Sustentabilidade, do próprio partido, que tem Partido Novo, 5 anos, né, completamos agora, vem com essa proposta de realmente fazer uma nova política no país e, claro, em todas as instâncias onde a gente está inserido e agora em 2020 nos pleitos municipais. Então, temos uma oportunidade, né, de começar a erguer uma nova forma de fazer política que considere exatamente
e coloque, né, o poder público a serviço da população. Entrando nisso, Marcos, nesse olhar novo que você fala, e que eu acho que é preciso que a gente tenha esse olhar porque eu acho que os problemas precisam ser olhados de forma diferente, porque muitas vezes a gente vê que os problemas persistem porque são tratados da mesma forma. Então, eu queria conhecer e que tu aprofundasse aqui para a gente o teu olhar sobre a questão da saúde, né? A questão do SUS, a questão da saúde do primeiro atendimento, né? Você que é médico que é do SUS, fala um pouco o que é que você pensa na questão da saúde para a nossa turma, para que a gente possa começar também a defender movimentos nesse sentido. Exatamente. Eu trabalho no SUS desde 1989, né, quando prestei concurso público, e desde então eu tenho acompanhado, né, participei da 8ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília, em 1986, onde depois da ditadura se criou esse ambiente, né, da reforma sanitária e da criação desse sistema universal, né, de atenção à saúde, que vem sendo construído, né, desde então, e que vem realmente ganhando, né, bases teóricas, observações práticas, pesquisas, né, junto não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que se define, né, como um sistema de atenção primária à saúde que adota uma estratégia de saúde da família, que deve ser uma equipe de saúde da família constituído por um médico de uma especialidade chamado médico ou médica de família e comunidade, que faz parte dessa equipe, mas que tem também um enfermeiro, uma enfermeira de família e comunidade, então a especialização médica hoje em dia, e mais o apoio ainda de técnicos de enfermagem e de um profissional fundamental, que são os agentes comunitários de saúde, e que fazem essa atenção, dependendo da região, da vulnerabilidade, em torno de umas 1000 famílias, né, nas quais elas são acompanhadas, né, desde, né, das coisas preventivas, das coisas de promoção de saúde, até resolver 85% dos acometimentos de saúde de uma forma muito mais próxima, muito mais personalizada, e temos, né, procurado evoluir nessa estratégia, no Brasil inteiro, né? É uma estratégia que é muito estudada, né, que precisa, né, de cobertura nesse território para que cada pessoa faça parte também dessa equipe de saúde da família e que esse território onde habitam essas pessoas e essa equipe de saúde da família seja olhado como uma unidade que também é viva, que também tem saúde e que apresenta as potencialidades desse território, sejam as potencialidades culturais, as potencialidades econômicas, de emprego, de geração de renda, de produção de bens, de alimentos, né? Enfim, que traga também, incorpore dentro desse cuidado os cuidados tradicionais com a saúde, por exemplo, as benzedeiras, o uso das plantas medicinais, a alimentação saudável, né, que tenha... E esse sistema tem produzido, né, muita matéria, né, por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira, tem estabelecido como deve ser o acolhimento dessa família, né, tem treinado as pessoas, tem feito... Então, um sistema muito bonito, muito bem montado, mas que vem sendo subfinanciado e que esse subfinanciamento, recentemente, com o limite do APEC 95, né, que congela por 20 anos o aumento
do financiamento das políticas públicas, né, termina por limitar extremamente, inclusive, afrontar essa qualidade de saúde que o Estado pode oferecer, né? Então, a população cresce, a gente tenta aumentar a cobertura de saúde da família e a verba continua a mesma, absurdamente, né? E isso faz parte de uma política, né, que exclui as pessoas da saúde e da possibilidade de haver um progresso no país, nas comunidades, na educação e tudo mais. Então, e essa atenção, essas equipes de saúde dentro do território, né, que lidam com as pessoas, que conhecem a família, que conhecem a comunidade, né, vão acompanhar essas pessoas ao longo da vida. E elas, se precisarem de um atendimento mais especializado, vão fazer a referência para a atenção secundária, a atenção terciária, aonde essa pessoa é atendida, mas volta para a comunidade depois para ser acompanhada, né? E esse sistema prevê não só atenção à doença, quando a pessoa está doente, mas principalmente atenção à saúde, né? Com alimentação, com exercícios físicos, com cuidados de saúde, com autocuidado, né? Com essa interação do agente comunitário com toda a sociedade, né? Pois é. Então, se chama Estratégia Saúde da Família e realmente tem que ser o foco, isso é bem estabelecido, existem vários estudos que esse sistema começa a funcionar quando pelo menos 80% do território tem a cobertura dessa assistência. Em Olinda, a gente tem menos de 50% de cobertura e, por isso, as queixas são profundas. Eu estava vendo hoje, não sei quanto tempo, enfim, é um absurdo, não só hoje, mas durante todo o meu exercício profissional, eu vejo que as pessoas, especialmente as mais humildes, levam meses para fazer um exame, para ir num cardiologista, para fazer uma ultrassonografia, como se isso fosse algo tolerável, né? Assim, então, a gente tem uma exclusão das pessoas do sistema de saúde, assim como teve uma exclusão também do sistema educacional, especialmente da educação de base. Pois é, Marco, eu acho que Olinda passa por dificuldades enormes com relação à saúde, não só do ponto de vista da atenção básica, que você mesmo está falando, que 50% da população não recebe essa política pública. Consequentemente, a gente percebe que o que era para, por exemplo, atores da política, como os vereadores, deputados, né, estarem atuando para isso funcionar, eles, na verdade, eles passam a ter um sistema paralelo eleitoral que serve como... porque por não funcionar, a gente atua aqui com ambulância, atua aqui com como é que se diz? Com autorização de exames. Ou seja, o parlamento, eu não falo só do parlamento municipal, eu falo de todo o parlamento brasileiro, tem esse tipo de assistência que não deveria existir. O que deveria existir é uma saúde funcionando, uma saúde pública, que as pessoas não precisassem de tratar de eleição para poder se tratar, né? Nós estamos muito longe, né? A gente avançou muito, mas ainda estamos muito longe, porque a gente precisa avançar nas questões mais filosóficas, que eu acho, do servir a população. Então, Marco, quando a gente fala de saúde, a gente fala também de prática de esporte, a gente fala de um ambiente social tranquilo, que é seguro, porque isso faz parte da saúde. Se você não tem segurança, você também não tem a saúde, não tem a saúde emocional, a saúde mental, enfim. A cidade de Olinda tem um problema muito sério, que a gente sabe, que é a questão do desenvolvimento econômico, que é a questão de um patrimônio histórico que era para ser
potencializado na geração de emprego e renda, que a gente tem um patrimônio histórico que pode ser potencializado para atrair tecnologia, empresas de tecnologia, como funciona aqui do lado no Recife, né? O Porto Digital. A gente tem uma cultura quase não existente em outros estados, a não ser Salvador, talvez, Bahia, talvez, mas nós temos uma cultura muito pujante e ela é muito viva na cidade de Olinda. E essa indústria criativa, né, que a gente tem um potencial para fazer ela funcionar, né, ela não funciona, entra governo e sai governo, esse assunto não é tratado. É tratado como é tratado os outros assuntos, de forma meramente eleitoreira, né? Você hoje tem um turismo cujos os museus estão fechados, as igrejas estão fechadas, o elevador da Sé não funciona, o Horto del Rey está ali sendo invadido, o sítio do Seu Rei, que é um dos lugares mais bonitos, olhado apenas de forma a ter suas limpezas cotidianas. Enfim, um potencial que a gente pode explorar para virar a mesa econômica na cidade de Olinda, potencializar a arrecadação, trazer recursos e emprego para a nossa gente. Fala um pouco disso, a gente se parece muito nisso, a gente conversou muito sobre isso, né? Então fala um pouco dessa mistura do patrimônio, da cultura, da religião, das nossas igrejas, do nosso cluster de negócios, que é esse turismo específico que a gente tem. Exatamente. Tanto no Brasil, né, como em Olinda, a gente tem essa esperança, né, de, enfim, acontecer, se tornar uma realidade esse futuro projetado, né, de grandeza, de grandiosidade. E o que a gente vê é que fica sempre para além, para além, para além. E eu acho que essa oportunidade agora, né, de uma eleição municipal, ela é muito importante, né? Em cada cidade, que a ação local é muito importante para transformar o mundo, né? Então, a eleição municipal, nessas circunstâncias que a gente vive no país, eu acho que é uma eleição estratégica, talvez para dar esse estalo e realmente começar essa mudança, surfando, né, vindo estimulado, né, pela crise planetária que a gente está vivendo, que se expressa de diversas maneiras, né? Seja com o vírus corona, seja com o aquecimento global, seja com o aumento de incidência, né, de doenças transmissíveis como a dengue, a zika, né, e seja principalmente, né, pela imensa exclusão social que esse sistema de desenvolvimento vem fazendo. Então, exatamente, a proposta para a gente resgatar, né, no caso de Olinda, o seu potencial turístico, o seu potencial econômico, o seu capital humano e o seu capital social está em trazer a sociedade civil para participar do governo, né? Através, e isso vem tendo experiências, né, parametrizadas em várias cidades do mundo, e a gente pretende trazer Olinda para fazer parte dessa nova maneira de fazer gestão nas cidades, com a participação da comunidade, com a participação da sociedade civil organizada, né? E a gente tem diversos exemplos, né? A gente teve agora o 4º relatório Luz, que exatamente avalia, né, o emprego dos OZS no Brasil como um todo, né? A gente tem propostas, nossa candidatura mesmo foi signatária do programa Cidades Sustentáveis, né, que estabelece metas, indicadores e que convoca exatamente a participação da sociedade na elaboração, no planejamento e na execução das políticas públicas, né? Então, todos esses potenciais não explorados, né, estão aí à espera
exatamente dessa participação e da inclusão, através da inclusão social, para que esse bolo, esse potencial seja bem gerido e que traga realmente um conteúdo e um resultado para a comunidade, e não para um partido político, para uma classe, para enfim, algumas pessoas, alguns clãs, né, que pretendem continuar, né, se beneficiando com essa concentração, seja de renda, seja de cultura, seja de saúde, seja de educação, e deixando à margem uma quantidade imensa de população, de brasileiros, de brasileiras, que terminam sem um parâmetro, inclusive, para ter um senso crítico de por que se encontra nessa situação, né? Então, eu gosto sempre muito de trazer Paulo Freire, né, esse educador brasileiro que não era... ele que defendia a educação e defendia uma educação que fosse libertadora exatamente dessa situação de exclusão, através de um olhar crítico sobre essa situação. Por que estamos assim? E eu acho que urge, né, a gente tomar essa decisão, fazer essa libertação, porque cada vez mais nos encontramos mais ameaçados em todos esses aspectos, né? Seja no aspecto ecológico, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto sanitário, né? Nós estamos cheios de encruzilhadas, seja no aspecto climático, que exigem da gente uma mudança significativa, e essa mudança, antes de tudo, se faz com a mudança do individualismo, da competitividade, para a sociedade e para a cooperação e a comunidade do planeta, da vida do planeta, né? Eu acho, Marcos, o que você tem proposto, que a gente tem conversado, é um grande desafio, é uma tarefa extremamente difícil, corajosa, né? Não é fácil enfrentar os desafios que a cidade de Olinda nos coloca, até pela ausência de gestões que poderiam ter enfrentado, e nós poderíamos estar em outro patamar na qualidade de vida da nossa gente, né? Mas eu acho que quando a gente conversou sobre isso, quando a gente pensa numa gestão de Estado, uma gestão, a gente quer saber onde é que a Olinda vai chegar, como é que a gente vai planejar a cidade para 2035, a gente tem um grande parceiro, que são os servidores públicos, que são muito mal remunerados, muitas vezes chegam a estar comissionados, e que são muitos, né? E a secretaria praticamente tira todas as gratificações dos servidores, os servidores se sentem desestimulados. Como é que você vai fazer uma gestão de Estado se você não tem professores contratados e concursados, se você não vai atuar com os trabalhadores que são concursados, que vão estar ali amanhã quando sair o governo? Para a gente pensar em a gestão de Estado, é preciso que a gente pense em fortalecimento do trabalhador, do servidor público concursado de Olinda, né? Você tem pensado em fazer esse diálogo com os sindicatos, o sindicato dos professores, dos médicos, dos servidores públicos? É importante que a gente construa essa aproximação. Com certeza, né? Inclusive, o candidato a vice-prefeito da minha chapa, ele é servidor público do município de Olinda, né? Nós temos entrado em contato também e recebido a colaboração de vários servidores, e é fundamental que o servidor se identifique com o Estado, né? Ele está ali em nome, ele é muito mais do que um político que é eleito por um cargo temporário. Ele fez um concurso público e ele representa o Estado diante da população. Assim como é importante também que a própria população também se empodere e fale
e haja em nome do Estado, né? Então, essa concentração também do Estado numa figura, né? Numa figura pública, num salvador da pátria, né? Isso é extremamente deletério, né? A gente tem que acabar com isso e empoderar tanto os servidores para que eles possam realmente dizer eu sou o Estado e estou aqui para lhe servir, quanto os servidores de receber esse direito, mas também de cumprir com os seus deveres para com o Estado e para com a comunidade, né? Nós temos que pensar sempre no bem comum, né? Na irmandade da comunidade como um todo, né? Como um tecido para despertar esse capital social que a gente pode explorar e que é riquíssimo e que certamente vai fazer a diferença se a gente conseguir unir a sociedade em termos de objetivos comuns e que não sejam partidários, mas sejam, sim, objetivos de saúde, objetivos de bem-estar, de bem viver, de boa convivência, de cooperatividade e de preservação da natureza e de prosperação econômica de uma forma sustentável, né? Sem que você use mais do que é capaz de tirar do que a terra tem a lhe oferecer, dos recursos naturais, né? Nós temos que realmente preservar esses recursos com prioridade, né, para que a gente possa obter essa sociedade mais justa, mais equilibrada e mais feliz. Ô Marcos, a gente também tem conversado muito sobre isso, né? Eu queria agradecer a presença de Rosa, de Neves, de Denis, de Bruno Santos, Edson, Cabral, Cuca, Maria, Rebeca, várias pessoas estão nos assistindo, Marcos. E eu queria mandar um abraço a todos. E, como a gente vem conversando, tem alguns gargalos na cidade de Olinda que são fundamentais para a população, principalmente da população dos morros, que é a questão da proteção dos próprios morros. Eu tive a oportunidade de visitar os morros de Olinda e eu percebo que, além do risco e da situação que algumas residências, algumas não, muitas residências ali passam, ali a gente vê uma dificuldade de acessibilidade para os idosos, para quem é deficiente, de uma forma que você não imagina, né? Para se ter uma ideia, tem lugar que a ambulância não chega. Como é que uma pessoa doente vai sair de casa carregado se não tem um caminho para levar e o carro não chega próximo? Então, a nossa economia precisa ter a capacidade de proteger os nossos morros, né? E ter a capacidade de drenar os nossos baixios, a parte mais baixa de Olinda, que a gente sabe que sofre com todas as vezes que a chuva pensa em chegar, nós já estamos alagados. E isso tem piorado ao longo dos anos. É importante que a gente construa, né, uma articulação social, como você mesmo falou, que a sociedade, através das suas representações, Câmara, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, que a gente possa se mobilizar, né? Porque às vezes o município não tem recurso, mas tem capacidade de mobilizar para ir buscar esses recursos. Então, como você está mesmo dizendo aí, a sociedade civil tem um papel fundamental no enfrentamento dos grandes problemas. Se ela for convocada, se ela for mobilizada para enfrentar esses problemas. Porque o prefeito, né, o prefeito todo-poderoso, essa imagem do prefeito todo-poderoso, ela já não existe há muito tempo, né? Ou você tem uma articulação. Ser prefeito não é só saber gerir, é construir articulações, relações, e com essas relações construir o poder das soluções dos problemas. Como é que você vê, como é que você está vendo a capacidade de Olinda resolver esses problemas? Como é que é a forma que você vai enfrentar essas grandes dificuldades que a cidade tem? E pode contar comigo, que eu vou estar
lhe ajudando, né, como militante do primeiro ao último dia do seu governo. Não só você, né, Pedro, mas toda a equipe que colaborou aí com esse diálogo, né, transparente, mais intensamente nesse último ano, né, mas claro que somos olindenses e vivemos aqui desde a infância, né, e somos pessoas que desenvolvemos um amor e uma vontade realmente de ver essa cidade cumprir o seu ideal, né? Então, eu queria apenas dizer também que essa questão dos morros, né, das águas, isso tende a se agravar, porque os extremos climáticos, né, da alteração climática já estão sendo observados, né, e a gente precisa realmente pensar nisso e se resguardar para isso, né? Olinda ainda enfrenta uma questão muito seríssima, né, que é o aumento dos oceanos, né? Então a gente vê que as praias estão sendo atacadas mais uma vez, né? Olinda tem uma história mesmo dessa luta contra o mar, de ocupações e construções erradas, seja de porto, seja de várias coisas que alteram o fluxo das correntes, e Olinda é uma cidade resistente a esse constante enfrentamento com o mar e que, né, de alguma forma, a gente pode também prever que isso vai ser uma luta grande da gente aqui na cidade. Mas essa capacidade de mobilização, como você falou, ela é essencial, porque a nossa derrocada, né, para essa crise que a gente está vivendo, de todos esses aspectos, seja do aspecto sanitário, seja do aspecto social, né, seja do aspecto climático, ela vem exatamente de uma atitude, né, dos seres humanos individualista, né, de você acumular o capital para si, de você cercar a sua casa com muro, de você fazer o seu consumo e descartar o seu lixo sem uma reflexão maior que pode dar a isso, e com essa concentração, deixando, né, à margem de vários progressos e benesses, uma imensa parte da população que, desinformada, né, e reprimida, termina também por desejar, na verdade, se tornar um ser do lado do opressor, deixar de ser oprimido para ser opressor. E realmente essa condição não é desejável. O desejável é que nós, ao trilhar esse caminho da libertação, da liberdade, do senso crítico, nós comecemos a construir a coletividade, né? E a interação entre os seres. E para isso a gente precisa deixar de lado o individualismo, precisa deixar de lado a mera competitividade para passar a apreciar esse espaço do coletivo que envolve não apenas os seres humanos, mas todos os seres, né? Sejam eles os vegetais, as florestas, as matas, sejam eles os animais, né? E que tem sido uma causa da rede, né? Essa causa animal, mas também o ser planetário, né? Eu tenho falado muito com isso nas minhas aulas de educação e saúde, de que a gente possa estruturar o ser humano, ser um ser humano coletivo, mas que, para que isso aconteça, é preciso a gente vivenciar o ser planetário, né? Que é toda essa comunidade de vida que habita esse planeta e que, de algum modo, encontra-se ameaçada pela ação individualista dos seres humanos, seja a poluição que ele causa, né? Seja essa exclusão social que leva as pessoas a ocuparem margens de rios, né? A se submeterem a estar nesses morros exatamente que estão desabando, né? A locais insalubres de habitação e que terminam por prejudicar
o todo a partir dessa concentração de renda, de conhecimento e dessa exploração de mão de obra, né? Então, a gente precisa realmente mudar a sociedade, né? E essa mudança, Pedro, né, o que eu tenho visto, inclusive na minha atuação como médico e educador em saúde dentro do SUS, é que é fundamental que ela comece dentro de cada um de nós. Quando a gente começa a criar unidade da mente com o corpo, da emoção com o corpo, quando a gente começa a se preocupar com a espiritualidade, no sentido de que nós temos uma missão aqui na Terra, né? E essa missão inclui exatamente a preservação da vida, preservação do próximo, a criação de uma comunidade de bem-estar que é coletiva, né? Assim, que eu não estou separado do outro, né? Nós somos uma unidade e que a gente precisa ter essa consciência, e isso começa exatamente quando nós começamos a viver essa unidade dentro do nosso próprio ser, e aí eu posso partir para o ser natureza, o ser sociedade, além de mim mesmo, com uma visão que não é individualista, egoísta e de acumulação de riqueza, de conhecimento, enfim. E aí eu acho que a gente pode realmente transformar, e isso é fundamental que esteja presente, por exemplo, na educação básica das crianças, né? Essa questão ecológica, né? Essa questão de que nós somos uma unidade e que precisamos agir assim para transformar o mundo, né? Inclusive, os 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm esse propósito, né, nada modesto, mas necessário, de transformar o nosso mundo. Pois é, Marcos, eu acho que a gente tem uma grande tarefa, um grande momento, que é essa eleição, né? Eu quero dizer aqui de público que pode contar comigo, né? Eu vou ser um militante dedicado dessa eleição. Vários companheiros aqui que estão nos assistindo, eu queria mandar um abraço para Josafá, para Arnaldo, para Flora, para Lourdinha, Vitor Lustosa, Walter, Valtinho, Tereza, Severino, Sueli, Nandinha, Rodolfo, Aureliano está aqui dizendo, está comentando, fazendo um comentário sobre a questão do servidor municipal, porque você tem um servidor municipal de Olinda na sua vice, né? Sandra Leal, Robinho, Jefferson, Beatriz, Letícia, enfim, muitas pessoas que estão nos escutando. A gente está no finalzinho, Marcos, e eu queria fazer, para encerrar, né, fazer uma fala para encerrar e depois passar para você dizendo que pode contar com a gente, nós vamos militar, nós vamos construir junto com a rede e vamos mobilizar os amigos, os companheiros, as pessoas que têm boa vontade com a cidade, que querem enxergar que essa pandemia está mostrando que tratar apenas do cotidiano e do seu é uma coisa muito pouca diante de uma situação que a gente tem na cidade de Olinda, com muitas coisas que a gente precisa tratar, e o poder público está ficando de uma forma que, se a gente não convocar a sociedade, é difícil a gente fazer sozinho. Então, essa sua construção, essa forma coletiva que você quer construir, tem o meu apoio, pode contar com a gente. Eu queria mandar um abraço aqui, finalizando, para Tassiana e para Guilherme Coutinho, dois amigos, grandes amigos que entraram agora, e dizer, Marcos, que conte comigo, vamos fazer mais live, vamos bater mais papo e vamos estar nas ruas de Olinda construindo esse momento da cidade de Olinda, né? Um momento em que a cidade se depara para dois projetos velhos, antigos, eleitorais, atrasados, né? Que não tratam a política de forma como você vem tratando, com seriedade e com a capacidade de enfrentar as coisas olhando na cara das pessoas. Conte comigo, Marcos, estamos juntos e vamos enfrentar
essa eleição e tenho certeza que seremos vitoriosos. E a palavra agora é sua. A gente tem aí em torno de 5 a 7 minutos para encerrar e a palavra é sua. Certo. Pedro, é muito bom contar com o seu apoio, né? Isso aí dá uma balizada na nossa candidatura, né? Não só com a sua, mas também das pessoas que, junto com você, fizeram um programa de governo para Olinda, que tenho certeza irá fazer parte do nosso programa também, porque temos grandes identidades e por isso estamos juntos, né? Por Olinda e por esse programa e por essa boa vontade, né, dessas pessoas, esse amor a Olinda de poder se dedicar e realmente se disponibilizar a estar aqui para exercer essa governança e convocar, né, a sociedade também para estar junto nessa governança, sejam as mulheres, né, especialmente eu queria deixar aqui as mulheres, a juventude e os afrodescendentes, né, que são maiorias subrepresentadas historicamente e que, na minha opinião, tem muito a contribuir para o desenvolvimento da cidade, né? Quando a gente fala no turismo, né, eu tenho andado por aí, em Olinda existem mais de 40 terreiros, né, dos afrodescendentes, são locais, né, sagrados, religiosos, com os orixás, e isso faz parte da cultura, né, da capoeira, né, da cultura do samba, né, em Pernambuco, da cultura do coco, da cultura dos maracatus, né, dos caboclinhos, né? Então, somos uma sociedade mista, né, e misturada que resultou aqui no trópico, nessa pérola, né, diante do Atlântico, que é Olinda e que guarda consigo um potencial, né, de uma história muito rica, né, e densa, né, com construções, com as colinas maravilhosas, né, e também com essas hidrografia, né, separada em duas bacias hidrográficas divididas pelos altos, né, tanto da Sé, da cidade antiga, quanto dos altos lá de baixo, o rio Bibiribe, o rio Paratibe, e que podem se tornar também as microbacias de drenagem, territórios onde a gente possa atuar com a comunidade daquele local, em todos os níveis, de cultura, de escola, de saúde, né, de infraestrutura, de geração de emprego, de renda, de investimento, de empreendedorismo, né, para que as pessoas possam viver, habitar e melhorar as condições de vida na cidade, né, que muitas vezes foi fruto, né, de uma má ocupação, né, que a gente pode olhar para isso e transformar essa cidade exatamente com essas pessoas que estão aí a nos apoiar e a querer algo diferente. E nós estamos aqui para fazer essa oferta. Pedro Mendes, Marcos Freire, Walter Ferreira, né, que estamos juntos para propor e ir para a comunidade levar essa mensagem de fé, de esperança, de mudança e de coletividade para as pessoas. Boa noite, Marcos. Obrigado por esse papo. Eu queria agradecer a Lucas Ploeg, que chegou aí, entrou, Breno, Emanuel, Jamerson, Toninho Rocha, grande amigo. Um abraço, Toninho. E, Marcos, obrigado por esse papo. Vamos conversar mais, né? A gente vamos voltar a fazer lives com mais frequência e vamos iniciar um processo de muito debate na cidade. Uma boa noite para todos. Marco, boa noite. Obrigado pela atenção e vamos continuar debatendo. Boa noite, Pedro. Isso é realmente muito construtivo, né? E vamos chamar toda a comunidade para esse debate. Várias pessoas que estão aí, que você citou, são exatamente pessoas também que, do fazer político na cidade,
com essa nova visão, com esse novo comprometimento, e certamente estaremos todos juntos propondo e exercendo uma nova forma de governo em Olinda. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite. Até a próxima oportunidade. Sucesso e vitória. Até a próxima. Estamos aí.